canal, tudo bem com vocês? E para quem não é amigo também e está chegando agora, esse é um vídeo, não sei se vai ser muito longo, não sei se vai ser muito curtinho, mas é um vídeo que eu decidi gravar porque eu vi muitas perguntas de gente que chegou recentemente ao canal. Graças a Deus a gente está chegando perto aos 10k, que sempre foi um objetivo nosso. Por mais que a gente tenha deixado um pouquinho de lado o canal nessa pandemia, né, nos últimos meses, muitas pessoas têm comentado de que a gente não tem gravado muito e realmente, para quem está chegando agora, eu sou Fiorella, eu sou peruana, vim ao Brasil com 12 anos e assim como eu e meus irmãos, a gente não vive do canal, a gente tem nossos próprios trabalhos, independente do canal. O canal é uma coisa que a gente faz como hobby, para contar alguma coisa interessante para vocês, para contar também a nossa história. E é exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque tem muita gente que chegou agora e que pergunta sobre a nossa nacionalidade, sobre a nossa história. Por que uma família de peruanos veio parar no Brasil? Qual foi o objetivo? O que a gente estava procurando? E é mais ou menos isso que eu quis contar nesse vídeo, porque a gente gravou há muitos meses atrás um vídeo contando a nossa história, mas pela visão do nosso pai. E o nosso pai, ele não fala português fluentemente, né? Ele fala um pouquinho misturado, então pode ser que muitas pessoas não tenham entendido muito bem o que ele quis dizer. Então, eu vim contar mais ou menos do que se trata isso, né? E também pedir desculpa para as pessoas que já seguem o canal há muito tempo, de por que a gente não tem gravado muito, né? Nessa pandemia, a gente focou muito nos nossos próprios trabalhos. Para quem sabe, tanto eu quanto meus irmãos, a gente trabalha aqui na região, na área de petróleo, né? Uma área que não parou. A gente está trabalhando de casa, então, para mim, pelo menos, o trabalho de casa tem sido trabalhar mais, né? A gente acaba trabalhando bem mais de casa, não tem muita hora para parar de trabalhar, não tem final de semana, então assim, tem sido um pouquinho mais puxado, felizmente a gente sabe que tem pessoas que infelizmente perderam seus trabalhos, mas a gente, graças a Deus, conseguiu manter. E o Ernesto, né, para quem já sabe, nosso irmão, ele tinha um restaurante que por conta da pandemia teve que fechar, estava trabalhando só com delivery, mas agora conseguiu reabrir, né, com todos os cuidados, com todas as medidas preventivas aí que foi disposto pela prefeitura. E agora, quem estiver na região, quem estiver em Rio das Ostras e quiser comparecer, o nome do restaurante se chama Tito's Restaurante e fica bem no centro, bem bem perto da praia do centro de Rio das Ostras. Vou até deixar o endereço aqui para quem quiser conhecer e quiser em algum momento nos encontrar, né? Porque a gente, como família, sempre participa, né, dos empreendimentos dos nossos irmãos. E é isso. Bom, para começar, né, vou fazer um breve relato sobre a nossa história. Por que a gente veio para cá? Exatamente no ano de 2001, o meu pai, devido às condições ruins econômicas que se encontrava em Lima naquela época, né, o meu pai é uma pessoa que tem mestrado, pós-graduação e tudo mais, ele pela idade não conseguia, né, ter uma estabilidade no trabalho, não conseguia ter carteira assinada, ele acabou perdendo um dos trabalhos, né, meu pai tinha dois trabalhos, e acabou perdendo um deles e ficou só dando aula à noite numa faculdade, né, onde não tinha muitos benefícios, não tinha carteira assinada, não tinha ticket, não tinha questão de vale transporte, né, que são os benefícios que normalmente você encontra aqui nos trabalhos de carteira assinada aqui no Brasil, e ele não contava com nada disso, inclusive ele só recebia o salário dele nos meses que ele dava aula, né? Nas férias ele não recebia nada. Então era uma situação bem crítica naquela época. Ele já existíamos Ernesto, eu e o Francis, então ele tinha 3 crianças, né, para alimentar, e ele não via estabilidade nenhuma no serviço. E parte da família da minha mãe
já morava no Brasil, já morava aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e falaram para o meu pai na época que, como ele era uma pessoa que tinha estudado bastante e tudo mais, poderia conseguir uma oportunidade boa de trabalho aqui no Brasil, e pra gente, inclusive, né, de estudo e tudo mais. E meu pai decidiu pegar um dinheiro, uma bonificação, um dinheiro das férias, e decidiu vir ver como era realmente, né, ver pelos próprios olhos. E decidiu vir em 2001, deixando a minha mãe e a gente em Lima, com algum dinheiro assim provisório, né, porque ele não sabia se ia ficar, não sabia como ia ser. E a gente ficou com a minha mãe e meu pai veio, sofreu muito, começou do zero, a gente começou do zero, porque ele não falava o idioma, não tinha a documentação necessária para conseguir um trabalho, ele praticamente estava sozinho aqui, e é uma região, uma cidade pequena, uma região industrial, né, que trabalha com a indústria de petróleo, e não era muito a praia do meu pai era economista, era analista de sistemas. E ficou aqui, né, conseguia alguns bicos, conseguia alguns serviços básicos, né, como auxiliar, como ajudante, e nessas empresas, né, mas por conta do idioma, que era um obstáculo, ele não conseguia ter alguma oportunidade, né, por conta da documentação, até que ele teve uma ajuda, até que em uma dessas oportunidades ele conseguiu tirar os documentos dele, né? Teve anistia na época, se não me engano. Eu era muito pequena, devia ter uns 11 anos. E ele conseguiu regularizar os documentos. E só faltava o idioma. E estava passando o tempo, meu pai não tinha oportunidades, não aparecia nada, e chegou um momento em que teve que decidir se ficava ou se voltava, né? E na época não tinha internet, não tinha WhatsApp igual tem hoje, onde você pode se comunicar de forma fácil com as pessoas, né? Na época meu pai tinha que gastar uns 30 reais, que era muito dinheiro na época, para comprar um cartão internacional e poder falar 2 minutos por telefone com a minha mãe. E tirando isso, era só e-mail, só carta. E era muito ruim, meu pai filtrou muita coisa, né? E minha mãe também, para não, às vezes, não deixar passar muita coisa ruim para outra pessoa. Então foram momentos bem difíceis, assim, para todo mundo, né? Para meus pais, pra gente também, que era pequeno, mas a gente sempre foi muito ciente das coisas que aconteciam em casa. E o meu pai sempre foi uma pessoa de coragem, apesar de tudo, né? O fato dele ter decidido sair, deixando, né, a esposa e 3 filhos, não é para qualquer pessoa. E conseguir ficar 1 ano sem a família perto. E ele decidiu, com o apoio da minha mãe, largar tudo. Um belo dia, eles decidiram, conversaram e meu pai falou para minha mãe: larga tudo, vende tudo. E se eu já decidi vir aqui para começar uma nova vida, então quero que todo mundo venha comigo. E foi assim. Em 3 meses, 4 meses, a minha mãe tentou vender o máximo que ela podia das coisas que a gente tinha, né, de móveis que a gente tinha na nossa casa, que não, assim, a gente não tinha muita coisa, mas também não era pessoas pobres, digamos assim, né, que não tinha casa. A gente tinha uma casa, tinha um carrinho velho, tinha móveis de madeira, mesas, coisas, né, que poderiam ser vendidas, e a gente vendeu. E conseguiu um dinheirinho, e com isso, né, e um dinheirinho que minha mãe tinha guardado, a gente veio pro Brasil. Isso, assim, meus pais decidiram isso em 2002, metade do ano de 2002, e final do ano, né, enquanto a gente terminava a escola, minha mãe organizou tudo, e final do ano a gente já estava vindo. A gente saiu exatamente no dia 18 de dezembro de 2002. E detalhe, a gente não veio de avião porque minha mãe tinha pavor de avião. Minha mãe tinha muito medo de avião. E decidiram vir de ônibus. E a viagem de ônibus é uma viagem de apenas 6 dias de ônibus. Uma viagem que passa pelo Chile, que passa pela Argentina e vai subindo
todo o sul do Brasil até Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma viagem, pra mim, que eu sou criança, foi demais, porque eu saí do meu país e fui conhecer outros países. Uma viagem muito legal. E eu amei. Até hoje eu lembro, assim, das cidades que a gente passou, das paisagens que eu vi, das coisas que eu aprendi na viagem. Foi muito rica, assim, pra mim como criança, sabe? E a gente veio, ficou 6 dias num ônibus e chegou no Brasil exatamente no dia 24 de dezembro, às 11h30 da noite. A gente estava descendo do ponto de ônibus para encontrar o meu pai. A gente demorou 6 dias, né, até descer pelo Chile, passar pela Argentina, subir pela fronteira da Argentina com o Brasil e subindo, né, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente chegou exatamente pro Natal de 2002, onde meu pai estava esperando a gente no ponto de ônibus. Olha só que legal. Eu acho essa parte da nossa história muito bonita. E a gente chegou e foi muito legal, né? Imagina você ficar 1 ano sem ver teu pai, ainda sendo muito criança. E eu sei que foi, assim, o melhor Natal. O melhor Natal em que a gente se encontrou. A parte ruim é que o nosso irmão mais velho, Ernesto, ele teve que ficar porque ele tinha passado na faculdade, na época ele tinha 17 anos, e tinha conseguido uma bolsa integral. Então ele não podia abandonar, era a carreira que ele queria, a carreira que ele amava, e ele decidiu ficar. Então, assim, por um lado foi uma coisa linda a gente ter conseguido encontrar nosso pai, mas por outro lado, tanto para os meus pais quanto pra gente, foi ruim deixar o nosso irmão. E a gente sempre foi muito unido como família, sabe? E a gente não sabia o que ia acontecer, e foi isso. A gente chegou no Brasil sem nada, praticamente. A gente ficou uns dias na casa de uns parentes, mas o meu pai morava num lugar bem pequeno, e ele quis ter a independência dele, e a gente foi. E na verdade, gente, não era nenhuma kitnet. A gente morava num depósito de um salão, de um salão de beleza, né, num salãozinho de bairro mesmo, simples, pequeno. E a dona, ela conheceu meu pai, os amigos do meu pai pediram, né, porque ela cobraria, óbvio, um valor irrisório, muito pequeno. E na época meu pai estava trabalhando assim, em bicos, né, fazendo bicos em algumas empresas, e a gente foi morar nesse depósito, que era um lugar assim que a gente nem conseguia ficar em pé, que era um lugar baixo, que tinha vários armários, que a mulher guardava as coisas dela, os produtos, e não tinha nem cama direito. Meu pai tinha conseguido, assim, de última hora, os beliches. E pensa, assim, para uma criança sair de... A gente não era rico, obviamente, nunca foi, mas de um lugar onde você tem um computador, você tem um quarto para você, que você tem uma casinha com a tua cozinha, o teu banheiro, e ir para um lugar que não tinha nada. Era um depósito, e a gente não podia nem ir ao banheiro de dia, a gente tinha que esperar fechar o salão pra gente poder tomar banho, ir ao banheiro, fazer as coisas, porque durante o dia a gente não podia simplesmente descer do depósito e ir pro salão, a gente tinha que esperar. Então, assim, pra gente, no início, foi um choque muito grande, além, obviamente, do choque cultural, né, de você entrar num país onde as pessoas falam outro idioma, tem uma cultura completamente diferente da tua, já é um choque normalmente. Então imagina você chegar nessas condições, né, que são as condições que, por exemplo, eu imagino de imigrantes também que vêm, que saem procurando novas oportunidades porque no seu país não conseguem ter oportunidades melhores. Então é realmente muito difícil. E a gente chegou nessas condições e começou do zero mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma da minha história. Eu acho que é importante para eu ter me tornado a pessoa que eu sou hoje. E, óbvio, a gente não sai contando isso pra qualquer pessoa, né? Hoje eu tô contando aqui pra vocês porque em algum momento a gente já falou isso em algum vídeo, e tem muita gente que tem curiosidade de saber.
Então a gente veio, ficou nesse lugar por alguns meses, mas não foram muitos não, foram uns 2, 3 meses. Naquela época o meu pai conseguiu, né, a questão da documentação, e graças a Deus ele conseguiu a oportunidade de ter a carteira assinada em uma empresa, né? Ele estava na empresa fazendo bicos, até que quando a gente chegou, ele foi conversar, foi pedir ajuda, literalmente pedir ajuda, né? Porque ele estava com a família e, óbvio, o meu pai, ele demonstrou ter muita habilidade, sabe? Nessa parte de informática, que ele já tinha até pós-graduação e mestrado. E o meu pai até conta que quando ele chegou na empresa, ele não falava muito bem o idioma, então isso acaba sendo uma barreira. E ele perguntou para o segurança da empresa, né, se ele sabia de alguma vaga que ele pudesse trabalhar e tal. E o segurança ficou conversando com ele e falou assim, olha, sim, tem algumas vagas de auxiliar administrativo, de ajudante. E meu pai contou a história, falou que tinha vindo para o Brasil procurar oportunidades e que estava com a família e os 3 filhos e que ele precisava trabalhar. E o cara teve, em algum momento, né, tocou o coração do cara e ele falou assim, olha, o gerente da base está aqui, então eu vou chamar ele para falar com você. E chamou o gerente da base e meu pai foi e contou a história dele. E é engraçado que o gerente, ele perguntou, o senhor entende alguma coisa de informática? O senhor já mexeu com Excel? Detalhe, meu pai tem mestrado e pós-graduação na área. Meu pai foi professor de faculdade na área de informática. E meu pai falou assim, sim, conheço, obviamente, sei. Aí ele falou assim, vou te dar um serviço e aí o senhor faz, né, vê o que consegue fazer. E o senhor deu um catálogo para o meu pai cadastrar. Em uma semana meu pai tinha cadastrado tudo e entregou o serviço pronto. E o cara ficou em choque, ele falou assim, olha, eu jurava que o senhor ia demorar um mês para poder cadastrar isso. Então era um mês que eu ia lhe pagar o salário, mas se o senhor terminou em uma semana, aí agora eu vou ter que arrumar outra coisa para o senhor fazer. E aí foi, meu pai foi mostrando serviço, e graças a Deus abriu vaga, né, na empresa, e meu pai conseguiu entrar na parte de almoxarifado, entrou como ajudante, auxiliar de almoxarifado. E, bom, foi importante, foi muito importante, porque foi ali que meu pai, felizmente, conseguiu aprender português. E graças a isso, né, meu pai teve a carteira assinada e teve todos os benefícios, né, de vale, de ticket, e a gente conseguiu se mudar daquele depósito. A gente conseguiu alugar uma kitnet, que era um lugar um pouco melhor, né, que tinha uma cozinha, um banheiro, né, e um quarto onde dormia todo mundo. E ali a gente ficou muitos anos, ficou, se não me engano, 5, 6 anos morando ali. Foi ali que a nossa irmã nasceu, né, e graças a ela a gente obteve a residência, né, eu e meus irmãos. E foi bom, foi muito, muito bom. Foi era um lugar pequeno, a gente estudou em escolas públicas, né, e felizmente as escolas públicas, né, davam uniforme, davam comida, davam almoço, então foi uma ajuda muito grande pra gente na época que não tinha condições, né. E uma coisa que meus pais sempre fizeram com a gente foi ser sinceros. E eu acho que isso foi muito importante e é importante até hoje. Você aceitar a tua realidade, né? Você entender que em algum momento você pode estar por cima, como você pode estar por baixo amanhã. Então, você precisa respeitar todo mundo e você precisa saber qual é a tua realidade. E nossos pais sempre foram muito sinceros. Olha, hoje a gente tem condições de dar isso para vocês. Hoje a gente não tem condições. E por muito tempo sempre foi assim, desde pequenos. Como eu falei, nós nunca fomos ricos. Não somos ricos até hoje. Somos trabalhadores. Nunca tivemos roupas de marca ou viagens. A gente quase nunca viajava para lugar nenhum porque não tinha dinheiro. Mas uma coisa que meu pai sempre fez questão de dar pra gente foi educação. Meu pai sempre tentou colocar a gente em escolas boas, sempre cobrou da gente estudar. E isso até hoje.
sempre manter a educação, estudar alguma coisa, porque isso é algo que ninguém vai poder roubar de você. O conhecimento, a educação, a informação, isso ninguém tira de você. E isso foi uma coisa que meu pai sempre fez questão de juntar o dinheirinho dele e dar pra gente. E foi isso que a gente fez. A gente sempre estudou, sempre se dedicou muito na escola, até hoje, inclusive nas escolas estaduais que a gente estudou, né, porque não tinha condições. Quando eu vim pra cá, eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, que eu faço aniversário em novembro, e eu estava no último ano do ensino médio aqui no Brasil, né, porque lá a divisão é diferente do ensino fundamental e do ensino médio. Então eu iria entrar para o ensino médio. Porém, meu pai queria que eu estudasse no Cefet, que são os IFES hoje em dia, né? Institutos Federais, que tem cursos técnicos, são muito bons até. E a prova, eu cheguei aqui em dezembro, a prova tinha sido em novembro. Então, também tinha a questão do idioma, que eu não sabia falar português. Então, eu perdi a oportunidade de poder ter entrado, né, no ensino médio para estudar no Cefet. Então, todo o meu ensino médio foi em escola estadual. Óbvio, passei perrengues, né, porque a gente sabe hoje em dia que a escola estadual não tem muitos recursos, então eu tive carência de alguns professores, mas sempre me dediquei muito na escola, sempre me dediquei onde tinha professor e onde tinha professor bom para dar a matéria, eu estudei. E depois de fazer o ensino médio, eu entrei no Cefet para fazer o curso técnico, que era de graça, obviamente, e era o que meu pai poderia oferecer, né? Porque quando eu terminei a escola, ele até me ajudou a pagar um curso de inglês, mas ele falou, olha filha, eu ainda tenho teus 2 irmãos que eu preciso terminar, né, de criar, de dar os estudos, então eu te aconselho você fazer o Cefet, que é de graça, e aí você já sai com uma profissão e você consegue se manter sozinha. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz Cefet, assim como o Francis também fez, e a gente estudou, e depois eu entrei na faculdade, uma faculdade municipal, que era de graça também, e fiz engenharia. Então hoje eu trabalho na parte de engenharia, fiz pós-graduação também, e o meu irmão também, o Francis, segue o mesmo caminho. Depois de 5 anos, o Ernesto se juntou a nós, terminou a faculdade, ele tentou ficar em Lima, né, conseguir um trabalho na área, mas era muito difícil sozinho, sabe? Até que meu pai convenceu ele a tirar umas férias, porque naquele meio tempo, em 2005, a nossa irmã nasceu. A nossa irmã nasceu e o Ernesto não conhecia ela, apenas por fotos ou por e-mail, né? Que a gente mandava fotos para ele. E ele veio para tirar férias e não voltou mais. Ele decidiu ficar, meu pai convenceu ele a ficar porque o meu pai sempre gostou de ter todo mundo junto. E foi isso. E aí o Ernesto começou também a estudar um curso técnico, né? Porque infelizmente aqui na região não tinha como ele desenvolver a carreira dele, que é Ciências da Comunicação. Só se ele fosse para alguma capital, né? Como o Rio ou São Paulo, mas aqui no interior é muito difícil. E aí ele fez um curso de logística, entrou na área de petróleo, trabalha nessa área. Só que depois de um tempo ele decidiu abrir um próprio negócio, que é o restaurante, que eu mencionei para vocês. E felizmente tá dando tudo certo, tudo certo. E é isso, nasceu a nossa irmã, que hoje já tem 15 anos, também está estudando, está no ensino médio. E é isso, gente, a gente saiu, né, do aluguel, meu pai conseguiu comprar um terreno numa cidade próxima, a gente morava em Macaé até esse momento, e depois se mudou para Rio das Ostras, que é do lado. E é inclusive na casa que todo mundo mora até hoje. E é uma casinha pequena, mas assim, a gente como família, eu pessoalmente considero uma família muito, muito rica. Não em dinheiro, mas em valores e em sabedoria, digamos assim, né? Porque eu acho que o fato de ter vindo para o Brasil não foi nas melhores condições econômicas, obviamente,
mas foi de muito aprendizado. Você aprende muito. Eu acho que cada um teve um aprendizado individual e ao mesmo tempo todos nós tivemos um aprendizado como família, que eu acho que poderia sim ter acontecido duas coisas: ou todo mundo desandava, ou a nossa relação ficaria mais forte, que foi o que aconteceu. Eu acho que como família nós somos muito unidos, exatamente por isso, porque graças a Deus nossos pais sempre conversaram sobre tudo e sempre deixaram as coisas muito claras, sobre qual era o nosso propósito como família e para onde a gente deveria chegar, né? Meu pai sempre falou: a gente não saiu de um país para começar aqui do zero, para vocês não se esforçarem, para vocês não serem pessoas melhores do que poderiam ser lá, para não fazer valer a pena. E é isso que a gente tem feito, tentar fazer valer a pena todo o esforço que tanto minha mãe quanto meu pai passaram e ainda passam, né, até hoje. Porque não é fácil como filho, então imagina como pai, quanto os meus pais tiveram que abrir mão. Então eu dou muito valor a isso. E assim, basicamente essa é a nossa história, sabe? Que está sendo construída até hoje, porque até hoje nós temos desafios, temos coisas para superar. Esse ano eu saí de casa, eu vim morar na cidade do lado, né? Mas quis ter esse aprendizado de morar sozinha, né? Ainda mais aqui na pandemia, trabalhando sozinha, é um crescimento também. Você fazer suas coisas por si só. Fiquei loura, fiz a minha besteira no cabelo nessa pandemia. Estou morando com um amigo meu, que vocês já viram até nos vídeos anteriores, o Maurício, que é um grande amigo meu. Não é meu namorado é outra pessoa, que eu de repente iria apresentar pra vocês em algum momento, mas ele é muito tímido. E é isso, gente. Assim, pra vocês que estão chegando agora no canal, é essa basicamente a nossa história. Começamos do zero, de baixo, foi difícil, nunca tivemos nada de mão beijada. Até o fato de eu me esforçar para falar português foi exatamente por isso, porque na escola a gente sofria bullying, porque imagina, há uns tempos atrás era muito normal, né, sofrer bullying. Numa escola do interior, uma escola pequena, as duas únicas crianças estrangeiras que não falavam português, é óbvio que as crianças iam fazer bullying com a gente. E foi isso que aconteceu, então eu nunca quis que as pessoas notassem a diferença, né? Então eu sempre me esforcei, me puxei muito para perder o sotaque. Não perdi 100%, de vez em quando ainda não consigo pronunciar bem algumas palavras, quando estou muito nervosa, ou quando estou chateada, ou quando estou com muita coisa na cabeça. Mas eu acredito que assim, eu devo falar 95% fluente. Tem muitas pessoas que nem percebem que eu sou estrangeira. E é isso, sabe? Toda essa experiência fez o que a gente se tornou hoje em dia. E é muito válido. Não que a gente seja melhor ou pior do que ninguém. Cada um tem a sua própria história. E é essa a nossa. E óbvio que foi um resumão de muitos anos, né? De perrengue. Mas espero que vocês tenham entendido, pelo menos mais ou menos, o cenário que a gente passou e o que a gente tenta passar hoje em dia para vocês é mais ou menos isso, sabe? O nosso conhecimento, o nosso aprendizado, as questões, as diferenças culturais que são muito fortes e ainda se manifestam depois de mais de 15 anos morando aqui no Brasil. A gente ainda tem algumas coisas diferentes. Não que a gente não se sinta brasileiro, porque hoje eu sou brasileira, naturalizada, mas a gente se sente um pouquinho de cada coisa, sabe? Um pouquinho peruano, um pouquinho brasileiro. E acho que isso só enriquece, me enriquece culturalmente. E é isso, gente. Acho que o vídeo ficou longo demais, mas espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai gravar mais vídeos pra vocês e espero que vocês não fiquem chateados por conta desse sumiço aí.
um pouquinho do YouTube e ajuda a gente a chegar aos 10k. Tá faltando pouquinho, gente. E é isso. Curta, comente e, óbvio, compartilha aí pros amigos, tá bom? Beijo!